Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta hoje com a aula número 2. Hoje a gente começa a entrar no universo da música, vamos começar a falar de som e as suas propriedades, tá? Então vamos falar de propriedades do som, que são 4: altura, intensidade, duração e timbre. Vamos tratar um a um aqui, explicar direitinho e dar exemplos para vocês entenderem essas 4 propriedades. Importante a gente falar que a música, ela é uma organização dos sons. A gente fala que a música é a arte do som, é uma maneira de organizar os sons e fazer a música, tá? Isso é importante a gente lembrar. E para isso a gente vai falar dessas 4 propriedades que na música são muito presentes, aliás, em todo tipo de som. E importante a gente falar também sobre o silêncio, esse elemento, o silêncio, que na música é muito importante. A gente vai ver isso mais pra frente, quando entrar em figuras musicais. E a importância do silêncio, que o silêncio nada mais é do que a ausência do som. E na música acontece muito isso. Então vamos lá? Vamos começar falando das propriedades do som. Olá, tudo bom, pessoal? Como a gente viu o Kiko explicando agora sobre as 4 propriedades do som, né? Na música, então a gente vai pegar cada uma dessas propriedades e vamos discorrer ela bem para você entender certinho. A primeira propriedade que eu vou falar é a altura. A altura na música, ela não é o tamanho e também não é o volume, tá? A altura, ela é se a nota está soando ou se o som está soando mais grave, né? Mais grosso ou mais agudo, mais fino. Lembra que a gente falou na outra aula sobre os tipos de saxofone? Então, vamos exemplificar com isso aí. Aqueles instrumentos maiores, né? Tipo o saxofone subcontrabaixo, o saxofone barítono, são instrumentos mais graves, né? Então, se a gente for classificar a altura, ele está numa região mais grave, certo? E agora, falando dos instrumentos que são com um som que tem a propriedade sonora mais aguda, a gente vai falar do soprano, do sax sopranino. Esses são os instrumentos que soam mais agudo, beleza? Deu para entender? Vamos analisar mais um pouquinho essa propriedade altura, tá? Ela define se a nota é grave ou se ela é aguda, alguma coisa assim, né? Então, as vibrações que vão determinar qual que é essa propriedade. Se o som emitido está com poucas vibrações, então é um som mais grave, tá? Ele vai ter, uma escala que a gente chama de hertz. Então ele vai ter menos hertz, né? Menos quantidade de hertz nessa escala. Vai ser uma nota mais grave. Agora, uma nota mais aguda, ela vai ter mais vibrações, ela vai estar girando mais. Então, isso aí vai gerar uma nota mais agudinha, mais fininha, entendeu? É assim que funciona. Inclusive, são essas vibrações, né? A quantidade de vibrações que está acontecendo, essa escalinha que eu te falei, os hertz, que vão determinar qual que é a nota musical que está sendo tocada, né? Por exemplo, isso aqui é um dó no piano. Ele é uma frequência mais baixa e ele vai ter um número correto correspondente a essa frequência. Isso se você pegar em qualquer outro instrumento e der essa mesma nota, vai soar igualzinho. Vai ser com outro timbre, né? Com outra característica sonora. Porém, ele vai estar alocado na mesma altura, tá? Se a gente pegar também, por exemplo, na região média, isso aqui é um Mi da região média, tá? Já vai soar com outra vibração, vai estar com mais hertz essa nota, entendeu? Ela vai ter mais hertz, ela vai ter mais giro. E até uma nota aguda da mesma forma. Por exemplo, esse Sol. Viu? Ele acontece bem fininho, bem rapidinho, porque ele está vibrando bastante, está girando muito. A frequência dele de hertz está lá em cima. Voltando um pouquinho mais para as origens, vamos falar dessa propriedade sonora, altura, só que exemplificando com
dados do dia a dia, né? Com elementos que a gente ouve na nossa rotina. Por exemplo, vou classificar para vocês uns elementos que possuem uma característica sonora grave. Um caminhão passando, ou um trator, um ônibus, geralmente produz um som mais grave. Também uma buzina de navio, não sei se você já ouviu aquela buzina, pô, é bem grave também, né? E um som de um trovão caindo. Então esses elementos eles possuem essa característica sonora mais grave, né? Dessa propriedade altura. Agora vamos falar de elementos que possuem a característica sonora mais média, né? Mais mediana. Por exemplo, o som de uma moto passando ou de um carro. A gente pode falar também da buzina do carro, ela tem um som mais mediano, beleza? E por último vou falar de elementos que possuem a característica sonora mais aguda, né? Por exemplo, o som de um sino tocando, aquele sino pequeno, né? Também o som de um bebê chorando, ou por exemplo de uma sirene, de uma ambulância, do bombeiro, da polícia, são sons mais agudos, beleza? Agora um último exemplinho para ficar bem claro mesmo. Por exemplo, um cachorro latindo. Você pega um cachorro grande, ele vai latir mais grave. É igual o instrumento que a gente tinha falado, né? Quanto maior o corpo, mais matéria tem e vai ressoar mais grave a sonoridade. Então, um cachorro médio, por exemplo, ele vai soar médio. Um cachorro pequeno vai soar mais agudo. Beleza? Deu para entender? É isso aí. Essa primeira onda sonora que a gente tem na parte de cima é de um som grave. Vamos dar uma ouvida nela para você entender. Repara que tem poucas vibrações acontecendo aí em relação ao canal de baixo, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse canal de baixo, nós temos um som médio aí gravado. Ouça essa nota. Você reparou que o som dela já é um pouco mais agudo do que a anterior e graficamente também dá para perceber que existem mais vibrações acontecendo aí. Agora vamos para o terceiro canal ali, que é o som mais agudo que a gente tem desses três. Vamos ouvir e prestar atenção no gráfico. Muito bem. Auditivamente e visualmente, então, já deu para a gente comparar esses três tipos de som. Tá vendo? Esse último ele já possui mais vibrações, né? Tem mais ondas acontecendo ali. Beleza? É isso. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre mais uma propriedade do som. Dessa vez vamos falar de duração, tá? O que seria a duração? A duração nada mais é do que o tempo que dura cada som, tá? Todo som tem um tempo, né? Um tempo que começa e o tempo que termina. Existe o tempo mais longo, mais mediano e o tempo mais curto, tá? Então nada mais é do que isso, tá? Na música, costumamos tratar a duração, costumamos chamar a duração de ritmo, né? Ou rítmica, tá? Que também está relacionada a isso, está relacionado ao tempo de cada nota, ou o tempo que dura a nota, ou o tempo que dura o silêncio também, tá? A rítmica trata disso, ok? Bom, falando de rítmica, entrando já no universo da duração dessa propriedade e no universo musical, nós temos como base rítmica, toda e qualquer música, ela tem o BPM, que seria batidas por minuto, tá?
O que seria isso? Seria comparando, fazendo uma analogia com a nossa vida, né? Nós temos nosso coração que bate. Ele bate e a gente costuma chamar de pulso, né? Por isso que se mede aqui, a pulsação, coração batendo. Então cada um pulsa em certo momento em uma velocidade. Tá? Se você pegar o seu pulso e medir o seu pulso, você vai ver que o seu coração ele está batendo tipo num tempo, num BPM. Quantas batidas por minuto, tá? Então vamos lá. Vou supor aqui que o meu esteja batendo aqui. Pum, 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 pum. Isso é o BPM. Quantas batidas tiver dentro de um minuto, tá? Na música, fazendo essa analogia, fazendo essa relação com o nosso pulso, a música, cada música também tem a sua pulsação, tá? Cada música. Para você entender legal o BPM, o que significa o BPM, o exemplo mais fácil de se assimilar seria o relógio, tá? O relógio ele tem um ponteiro de segundo que ele gira, ele bate 60 vezes durante um minuto. Então ele tem o BPM de 60 BPMs, 60 batidas por minuto, tá? Esse é o melhor exemplo. Agora, cada música ela tem o seu BPM, pode ser desde 0, 1, 2, 3 a infinito. Isso não existe regra, não existe lei, tá? Então, eu estou falando tudo isso de BPM rítmica porque está totalmente ligado à duração, tá? Se a gente pega qualquer BPM e toca em cima dele, cada nota vai ter a duração em cima desses BPMs musicais, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou fazer um pulso, tá? Então eu estou aqui, ó. Nesse pulso aqui, ó, tá? Eu não sei quantas batidas eu estou por minuto, está bem orgânico, mas dá para saber que está igual o espaço entre uma batida e outra, tá? Qualquer som que eu emitir, ele vai estar ligado a isso, entendeu? Então eu vou fazer um som que dure um tempo. Tá, 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 tá. Perceberam? Esse é um som de duração curta para esse BPM. Por quê? Porque ele só durou um tempo. Agora eu vou fazer um som longo, vou fazer um som que dure 4 BPMs desse BPM padrão que eu estou fazendo aqui. Tá. Ótimo. Para esse BPM, esse som foi longo. Então, a duração, ela sempre está relacionada ao BPM. Se é longo ou se é curto, sempre temos que saber qual o BPM, para saber se é longo ou é curto, ou é mediano, tá? Um som curto para esse BPM. Tá, 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 tá. Isso aqui a gente chama de staccato, nós vamos ver mais para frente. Mas ok? Deu para entender? Legal sobre a duração? Então é isso aí. Bom pessoal, agora nós vamos dar alguns exemplos para vocês, exemplos sonoros e gráficos. Vamos misturar as duas propriedades vistas até aqui, que seria altura e duração. Vamos misturar e vocês vão entender sonoricamente e graficamente como que eles funcionam juntos, ok? Vamos lá. Exemplo 1. Exemplo 2. Exemplo 3. Exemplo 1.
Exemplo 2. Exemplo 3. Exemplo 4. Exemplo 5. Exemplo 6. Exemplo 7. A propriedade que a gente vai falar agora é a intensidade. O que é a intensidade na música? Ela é exatamente o volume da nota ou do som emitido. E é o seguinte, as características do som, ele, dentro da propriedade intensidade, ela pode variar entre fraco, médio ou forte, tá? Dentro desse plano todo você classifica se a nota ou o som emitido foi com menos força ou com mais força. E inclusive é uma das propriedades sonoras que ela dá mais vida à música, né? Por essa questão de entre uma nota e outra você está controlando essa intensidade, essa força dada na nota, né? Isso cria esse diálogo e essa variação entre uma nota e outra e até a sua pausa. A gente mede essa propriedade de intensidade através dos decibéis. Acredito que você já ouviu falar nisso, né? Quantos decibéis está sendo produzido essa festa ou quantos decibéis produzem um automóvel ou uma rua muito movimentada. Geralmente tem os decibéis lá em cima, né? Que é assim, é bem fácil calcular esses decibéis, né? Você faz como? Você divide a quantidade de watts que o som produzido possui pelos metros quadrados do ambiente propagado, beleza? Então eu vou dar alguns exemplos agora, graficamente e auditivamente, para você ter uma ideia mais clara sobre isso, ok? Bom, agora vamos observar graficamente e sonoricamente as ondas, como elas se comportam com a intensidade. Nesse primeiro gráfico, a intensidade do mais fraco para uma intensidade mediana. Vamos lá? Bom, vocês viram que a onda foi para a região média e voltou para a região mais fraca, ok? Nesse segundo gráfico, vamos observar aqui que ele começa baixo e repentinamente ele vai para o alto, volta, segue e assim fica uma coisa mais variada. Vão atingir todas as regiões, tanto do mais baixo, mediana e grave nesse gráfico. Vamos lá?
ok? Agora, no último exemplo, nós vamos trabalhar com um outro elemento, uma outra propriedade do som que a gente viu anteriormente, que é o pulso, a duração, o ritmo, ok? Vamos trabalhar intensidade, vamos trabalhar altura também, que foi a primeira propriedade que a gente viu, e também a intensidade e o ritmo. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos chegando então agora, neste momento, à última propriedade do som que veremos hoje, né? E a propriedade chama-se timbre, ok? Timbre, o que seria timbre? Bom, a gente conhece popularmente, todo mundo já falou um dia, nossa, essa pessoa tem um timbre muito bonito, um timbre de voz muito bonito, né? Realmente, o timbre, cada pessoa tem um timbre de voz. O timbre, ele é uma peculiaridade de todos os sons, de cada som. Então, cada som, seja musical, seja o som do dia a dia, seja o cotidiano, o som, a buzina, o motor, qualquer tipo de som, ele tem uma peculiaridade. Isso chama-se timbre, tá? A fonte que gera o som da sua maneira, tá? Por exemplo, não falando de música, mas de sons universais, o som de um motor, como já foi dito antes aqui, você ouve, você sabe que é o som de um motor, porque o seu cérebro reconhece, porque é o timbre de um motor. O som da voz humana, o som de uma agulha caindo no chão, o som do mar, o som, assim por diante, diversos sons. Então isso é o timbre, é a peculiaridade. A gente reconhece timbres, o que está acontecendo ao nosso redor, através de timbres. Olha a importância, tá? Agora, vindo mais para o lado musical, cada instrumento tem a sua peculiaridade, o seu timbre. Você ouve uma guitarra, você sabe que é uma guitarra, sem ver, certo? Você ouve um violão, você sabe que é um violão. Você ouve um piano, você sabe que é um piano. Você ouve um saxofone, você sabe que é um saxofone. Então, isso é o timbre, isso é a peculiaridade do timbre, ok? E para começarmos a entrarmos no universo do saxofone, a gente precisa treinar nosso ouvido para reconhecer o timbre de cada tipo de saxofone, como foi dito na aula passada, os tipos de saxofone, o saxoprano, o sopranino, o tenor. É legal a gente agora começar a pesquisar e entender qual o timbre de cada instrumento. Porque você que está aí, que quer aprender o saxofone, você precisa reconhecer esses timbres e até por identificação, você precisa se identificar com algum timbre para poder estar indo atrás desse tipo de saxofone. Legal isso, ok? Então é isso aí, timbre acho que está explicado. E agora eu vou dar alguns modelos aqui, diversos, de instrumentos de orquestra, por exemplo, que são muito legais e tem uns timbres muito específicos. Então segue aí assistindo que vai ter um monte de exemplo de orquestra aí, de instrumentos de orquestra e diversos timbres diferentes, ok? Um beijão, galera, valeu! Viola. Violoncelo. Contrabaixo.
harpa, Grupo das madeiras, flautim, flauta, oboé, clarinete, corno inglês, fagote, grupo dos metais, trompa, trompete, trombone, tuba, grupo de percussão, tímpano, pratos, bombo,
triângulo, caixa, carrilhão, xilofone,